Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, deixarei alguns conselhos com os meus irmãos em Cristo Jesus. E, querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a completa, a eterna e a sempre atual Palavra de Deus. E que o Espírito Santo nos ajude na administração de sua palavra. Amém. Primeiro conselho bíblico. O Senhor Jesus não tarda a voltar. Sim, querido irmão, estamos vivendo nos últimos dias desta dispensação. Eu diria que, pelos sinais que podemos contemplar em todo o mundo, no Brasil e no exterior, já estamos às portas do arrebatamento. E como classificar este período no qual vivemos? Eu diria que já estamos em pleno período apocalíptico. Ou melhor, já estamos na fase que podemos classificar de pré-tribulacional. É o princípio das dores. Através desta pandemia que subjugou o Brasil e o mundo, concluímos pela Bíblia Sagrada que o Senhor não tarda a voltar. E muitos, infelizmente, ainda anseiam por viver o luxo e a luxúria deste mundo. Não faça isto. Recorra ao Senhor Jesus Cristo. Ore todos os dias. Leia a Bíblia Sagrada, a inspirada e a inerrante Palavra de Deus. Jejue. Interceda pela Igreja e pela nossa nação. Frequente a sua igreja regularmente. Ore pelo seu pastor. Ore pelos seus irmãos em Cristo. O momento é dificílimo. Como nós podemos nos deixar enlear por este mundo, querendo viver uma prosperidade mundana, pecaminosa? Irmãos, em breve, o Senhor Jesus Cristo voltará para arrebatar a sua igreja e nós devemos estar preparados, porque, caso contrário, ficaremos exilados neste mundo. O próprio Senhor deixou-nos esta advertência. Abramos, pois, as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 22 e versículo 12. Diz o Cordeiro: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Observou a urgência desta mensagem? A sua relevância? Eis que cedo venho, diz o Senhor. E eu lhe pergunto neste momento: você está preparado para o arrebatamento da igreja? A sua esposa está preparada? Os seus filhinhos? Os seus netos? Você ora com eles e, com eles, adora o Senhor no culto doméstico? Você lhes lê a Bíblia regularmente e regularmente dobra os joelhos com eles diante do Senhor? Jesus em breve virá e não podemos descuidar de nossa vida espiritual. Segundo conselho: procure preservar e aperfeiçoar a sua vida devocional.
Você ora regularmente e regularmente lê a Bíblia, a inspirada e inerrante Palavra de Deus? Como está a sua comunhão com o Senhor? Você se guarda do pecado? Você se resguarda da concupiscência deste mundo? Ou já deixou a sua vida espiritual de lado, achando que pode viver como se Deus não existisse? Pode viver como se não tivesse de algum dia prestar contas ao Todo-Poderoso? Não podemos viver deste jeito, desta forma, porque não sabemos quando o Senhor nos quitará a vida, quando nos levará o Espírito para que o nosso corpo seja sepultado. Sim, esta pandemia ensinou-nos que a morte é uma realidade. Ninguém pode ignorá-la. Então, faço-lhe uma pergunta que eu ouvia sempre quando jovem. Onde passarás a eternidade? Com o Senhor Jesus? Ou no inferno? Ou no lago de fogo? Sim, querido irmão, o inferno, o lago de fogo e as penalidades eternas não podem ser ignoradas, porque a Bíblia nos afirma que elas existem. Por conseguinte, a partir de agora, reforçando o primeiro conselho, passe a frequentar regularmente a sua igreja. E em casa, dobre os joelhos. Ore ao Senhor. Busque-o, porque ainda ele pode ser achado. Ele pode ser encontrado. Não descure de sua vida espiritual, porque não sabemos quando a nossa vida será tirada pelo Todo-Poderoso. E não sabemos também quando a última trombeta estrugirá para levar a Igreja de Cristo desta terra para o lar eterno. Por conseguinte, nós temos de ser crentes de verdade, em casa, na igreja, no trabalho, na escola, na universidade, na academia. Não podemos de forma alguma negar o nome de nosso Senhor. Se o fizermos, Ele negará o nosso nome diante do Pai, dos santos anjos e da multidão dos redimidos de todos os lugares e épocas. Por conseguinte, sejamos crentes e piedosos e testemunhemos acerca de nossa fé. Terceiro conselho: não se deixe embriagar pelas riquezas deste mundo. Desgraçadamente, muitos servos de Deus, enganados por tralhas e modismos como a teologia da prosperidade, a confissão positiva, e, ultimamente, a teologia do coaching, deixaram de lado a Bíblia, os seus conselhos, as suas recomendações e as advertências de nosso Senhor. E hoje, não oram mais, não mais leem a Bíblia, e não são poucos os que não dão mais importância nem para a esposa, nem para os filhos, e nem para os netos. Querem simplesmente ficar ricos. E nesta ânsia estão a cada dia empobrecendo-se espiritualmente. São pessoas amedrontadas e que vivem a perguntar sempre: como será o meu amanhã? Terei dinheiro? Terei essas posses? Terei esses recursos? Poderei manter o meu status? Irmão, que derrota espiritual! Cuide de sua alma.
cuide do seu cônjuge, dos seus filhinhos que estão indo para o inferno e você ainda não o percebeu. Seja um homem fiel a Deus, fiel ao Senhor. Volte à vida de oração, de jejum, de leitura da Bíblia. Volte a frequentar regularmente a sua igreja. Cuidado, porque se você não tomar as providências necessárias para voltar para o Senhor, perderá tudo, inclusive a sua alma. Como está a sua esposa, querido irmão? E o seu filho? Será que ele tem comunhão com Deus? Está caminhando para o céu? E a sua filha? E o seu caçula? E os seus netinhos? Irmãos, não é tempo mais de nos preocuparmos com as riquezas deste mundo, porque quando Cristo nosso Senhor voltar, iremos com Ele e tudo quanto adquirimos aqui ficará. Neste momento eu quero deixar a recomendação do apóstolo Paulo, que se encontra em 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 7 ao 9. Prestemos atenção. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Infelizmente, não são poucos os obreiros do Senhor que estão inclusos neste pecado. Obreiros que estão trocando o santo ministério por coisas terrenas, porque querem riquezas materiais. Saiba de uma coisa, que o Cordeiro de Deus está assuntando os nossos corações, os nossos espíritos, as nossas mentes e todas as nossas intenções. Obreiro de Cristo Jesus, desperte. Cuide do rebanho que o Senhor lhe confiou, porque, caso contrário, o seu castiçal em breve será removido. E você, com tudo quanto angariou neste mundo, será lançado no inferno e, na consumação de todas as coisas, no lago de fogo. Seja rico espiritualmente, busque ao Senhor, ore, jejue, leia a Bíblia. Renove-se espiritualmente, volte a falar línguas estranhas. Alegre-se, porque em breve ouviremos o clamor celestial. Aí vem o esposo. Cuidado. Sejamos ricos espiritualmente. Quanto à nossa subsistência, deixemo-la por conta do Senhor. Ele cuidará de todas as coisas. Trabalhemos, sim. Façamos o possível para sermos bons administradores de nossos lares. Mas quanto ao nosso sustento, estejamos firmes nesta promessa. Não te deixarei e não te desampararei. Amém. Quarto conselho. Oremos pelo Brasil. Vou repetir. Oremos pelo Brasil. E de início, abriremos as nossas Bíblias no Salmo 33, versículo 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor,
e o povo que ele escolheu para a sua herança. Sim, querido irmão. Oremos pelo Brasil, pelo presidente desta República, senhor Jair Messias Bolsonaro, pelos deputados, pelos senadores e pelos membros do Supremo Tribunal Federal. Todos esses homens carecem de nossos rogos e intercessões para que possam desempenhar, a contento, de acordo com a vontade de Deus, os seus ofícios. Porque os seus mandatos foram recebidos por Deus. E eles têm uma responsabilidade, não somente perante a nação, mas acima de tudo, diante de Deus. Eis a sua responsabilidade. Oremos pelo Brasil. Eu acredito que, se o nosso país ainda não foi tomado pelo socialismo e pelo comunismo, é porque a Igreja continua a orar por nossas autoridades. Oremos, testemunhemos, evangelizemos o nosso povo, enviemos missionários até os confins da terra. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por conseguinte, não precisamos fazer política partidária para manter o nosso país a salvo de determinadas ideologias. Nós podemos agir de forma mais eficaz, dobrando os nossos joelhos, chorando e derramando todas as nossas lágrimas para que o Senhor abençoe a nossa nação. O futuro deste país está em nosso clamor. A sua felicidade encontra-se em nossas lágrimas. O país, o Brasil, precisa de mais intercessores. Levantemos pelas madrugadas. Oremos por todas as autoridades constituídas, para que estejam sob o controle do Todo-Poderoso e que hajam com justiça, com equidade, de acordo com as leis terrenas e principalmente de conformidade com as leis divinas. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar, continuaremos a orar pelo Brasil. E eu tenho certeza absoluta que as orações deste país abençoarão também a todas as nações latino-americanas. Alguns dizem, e eu acredito, que a esperança do continente latino-americano está aqui em nosso país. Façamos novamente de nossa pátria uma nação verdadeiramente pentecostal. Busquemos ao Senhor. Clamemos a presença de nosso Deus em todos os rincões deste país e estejamos preparados a evangelizar não somente a nossa gente, como também os povos que nos rodeiam. Eu oro e quero ver missionários brasileiros em todos os continentes, na África, na Ásia, na América do Norte, na Europa, no leste europeu. Eu quero jovens preparados para que ajudem os povos do leste europeu, a Bielorrússia, a Ucrânia, a Moldávia, a própria Rússia. Podemos ajudar esses povos através de nossas orações e de nosso trabalho missionário. Então, pastor, investamos desde já na evangelização e na obra missionária. O Senhor Jesus requer isso de nós. Caso contrário, como haveremos de nos apresentar diante dele em seu tribunal após o arrebatamento da igreja, com as mãos vazias?
com o coração remoendo de remorso, imaginando que poderíamos ter feito isso ou aquilo, ou evangelizado aquela nação, ou ganhado aquela outra para Jesus e não o fizemos? O Senhor tem nos dado os recursos necessários. A nossa missão, a partir de agora, é orar pelo Brasil, evangelizá-lo, e daqui comissionar obreiros e obreiras para todos os cantos deste mundo, até os confins da terra, sem impedimento algum. Oremos. Todas as nossas autoridades precisam de nossas orações. O nosso papel não é fazer política. O nosso papel é agir sacerdotalmente, orando pelas autoridades e profeticamente exortá-las na palavra de Deus quando elas se fizerem réprobas. Quinto conselho: ensinemos as verdades pentecostais a esta geração. Eu fui criado num lar autenticamente pentecostal e cresci numa igreja igualmente autenticamente pentecostal. Ali, aos pés de meu pastor, irmão Roberto Montanheiro, que já está com o Pai Celeste, recebi os fundamentos necessários para exercer o meu ministério. Sem aqueles estudos bíblicos e sermões e mensagens e conselhos, eu não poderia chegar onde, pela graça e pela misericórdia do Senhor, cheguei. Naquela igreja em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, quantas bênçãos! Conversões, batismos com o Espírito Santo, curas divinas e dotações dos dons espirituais praticamente em todos os cultos. As visitações celestes não eram raras ali. Mas hoje, infelizmente, boa parte desta geração já não sabe o que é o batismo com o Espírito Santo. Desconhece por completo as línguas estranhas, a sua interpretação, as profecias, os dons de revelação e os dons de poder. Aliás, boa parte desta geração ainda não experimentou o novo nascimento porque de nossos púlpitos, ou de alguns de nossos púlpitos, para ser mais justo, prega-se tudo, menos o verdadeiro evangelho. Precisamos voltar não somente às verdades pentecostais, mas também à mensagem da cruz, para que possamos levar a atual geração de adolescentes e jovens aos céus quando da volta de nosso Senhor. Será que somos pentecostais apenas no nome? Na fachada de nossas igrejas? Em nossa razão social? Não nos esqueçamos daquilo que o Senhor, através do apóstolo Pedro, prometeu a todos nós. Abramos, pois, as nossas Bíblias em Atos capítulo 2 e versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Observaram? O Pentecostes, ou o derramamento do Espírito Santo, não ficou em Jerusalém quando da fundação da igreja cristã. As bênçãos de Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 31, continuam a viger até os dias de hoje. Então,
reunamos os jovens de nossa igreja, querido obreiro, para ensinar-lhes as verdades pentecostais, porque precisamos de adolescentes e jovens cheios do Espírito Santo. Aliás, precisamos reunir urgentemente as nossas igrejas para lhes ensinarmos as verdades pentecostais. Antes, até algumas décadas, enchíamos o peito e proclamávamos: o Senhor Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura as enfermidades, opera sinais e maravilhas e em breve, e dávamos esta ênfase, voltará ele para arrebatar os seus santos, o seu rebanho. O que aconteceu conosco? Estamos deixando a frialdade espiritual tomar conta de nossos rebanhos. Nós, pastores, às vezes, temos, como eu diria, temos tempo e agenda para tudo, menos para orar, interceder, ler a Bíblia e santificar as nossas vidas. Querido pastor, a principal agenda de um homem de Deus é, em primeiro lugar, orar. E em primeiríssimo lugar, ler a palavra de Deus para ver o que o Deus da palavra tem a dizer-nos. O que estamos fazendo? De que forma nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo com tantas falhas? Tomemos cuidado. Estamos perdendo vidas preciosas. Olha o que Satanás tem preparado para corromper as nossas crianças. Tantas ideologias nocivas e antibíblicas. E nós vemos-las e não prevenimos o nosso rebanho. É hora, sim, é hora de reunirmos os nossos jovens, ou melhor, os nossos meninos e meninas, moços e moças, para ensinar-lhes as verdades bíblicas, do Gênesis ao Apocalipse. E o meu desejo é ver as Assembleias de Deus em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Sim, senhores. Em todo o Brasil. Cheias do Espírito. Com batismos com o Espírito Santo, línguas estranhas e interpretação, e levando o Evangelho de Cristo até os confins da terra, sem impedimento algum. Façamos isto. E tomemos conta também da sã doutrina. Sim, da sã doutrina. Paulo instrui-nos. Fala o que convém à sã doutrina. E que esta, querido irmão, seja confiada apenas a homens fiéis, para que estes ensinem também aos outros. Voltemos a confessar a fé pentecostal até o arrebatamento da igreja. Desde o início desta pandemia até hoje, o Senhor Jesus Cristo, em sua soberania, recolheu muitos de seus filhos, irmãos, irmãs, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores e presidentes da igreja. Os nossos irmãos agora encontram-se no céu. E em breve, quando estrugir a última trombeta, encontrar-nos-emos com eles. Portanto,
a bem-aventurança de nosso Senhor que melhor quadra neste momento é aquela que encontramos em Apocalipse, capítulo 14 e versículo 13. Prestemos atenção. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Talvez você, querido irmão, tenha perdido alguém neste período, e o seu coração ainda se encontra tristonho. É natural, somos seres humanos, e quando perdemos alguém, choramos, lamentamos, e fica um vazio em nossa alma. Mas eu tenho certeza absoluta que você sabe que em breve haverá de encontrar com todos aqueles que o Senhor Jesus, em seu amor e em sua soberania, recolheu. E os que estiverem para partir serão tidos como bem-aventurados. Em breve, a trombeta estrugirá, e nós, os santos, seremos arrebatados e para sempre estaremos com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Nosso Deus, em nossa limitação, deixamos estes conselhos com os teus filhos, com os teus obreiros, nós que necessitamos tanto de ti. Sem ti, Pai, eu não posso viver. Sem ti, Senhor, nada posso realizar no teu reino. Mas eu espero, Senhor Jesus, que em breve venhas arrebatar a tua igreja, e até lá nós estaremos aqui, esperando-te, aguardando-te em ordem santa, até que ouçamos o clamor: aí vem o esposo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Orai por nós.